Dia de Finados. É nesse dia, gente, que nós comemoramos a homenagem que fazemos aos nossos afetos que não estão mais aqui conosco, deixando aos que ficam a saudade. Porém, muitos transformam essa saudade em sofrimentos e muitas vezes esses sofrimentos nos acompanham o resto de nossa existência. Estamos falando do luto. O luto é algo que todos nós, em algum momento, já passamos ou iremos passar, porém, muitos não sabem lidar. Existem fases e essas fases do luto são componentes essenciais do processo de aceitação das perdas. É um tanto peculiar que nós, como seres humanos, temos consciência da finitude de nossa existência, mas não é costumeiro estar pronto para ela. As perdas normalmente atingem as pessoas em cheio, causando lágrimas, arrependimentos, desespero e depressão. Essas são reações normais, esperadas e muitas vezes necessárias para avaliar a tristeza causada pela morte de algum ente querido. Todavia, será que elas seriam mais brandas se houvessem a compreensão e a aceitação da iminência da morte? O que é que você acha? A verdade é que são poucos os que estão preparados para lidar com as perdas. O processo de luto ainda é um tabu. A maioria prefere deixar para se preocupar com isso no momento exato do acontecimento. Por conta das muitas superstições que circulam no nosso país, algumas pessoas até temem chamar a morte, simplesmente por tocar neste assunto. Mas vamos abordar aqui os 5 estágios desse processo. Mas primeiro temos que entender o que seria o luto. Mas antes, por favor, deixem seu like, compartilhem o vídeo e se inscreve no canal se ainda você não for inscrito. Bem, o que é o luto? O luto é um processo que se inicia a partir da perda de uma pessoa querida. Uma sensação semelhante também surge quando se perde um vínculo afetivo ou o contato com uma experiência com a qual já se estava acostumado, por exemplo, como o trabalho. A pessoa enlutada entra em um estado de recolhimento, onde passa por uma trajetória emocional complexa, logo após a perda. Durante esse tempo, é comum que a pessoa enlutada aparente estar sempre triste, tenha crises de choro, se recuse a sair de casa e perca o interesse em atividades que antes amava. Da mesma forma, ela pode alimentar um conjunto de emoções e expressá-las de maneira que nem sempre são racionais, tais como culpa, frustração, irritabilidade, desânimo, angústia, medo e desespero. Embora dolorosa, essa experiência é necessária para ela retomar o contato com o mundo exterior, trabalho, vida social, relacionamento e projetos pessoais. Cada indivíduo passa por essa trajetória de forma única. Dependendo de sua personalidade, experiências de vida e capacidade de gerir emoções, a pessoa em luto pode sucumbir aos sentimentos ruins no meio do caminho ou chegar ao estágio de aceitação com bastante naturalidade. Independente, gente, da situação, o resultado deve ser o mesmo: superar o luto. Mesmo que demore anos para superar a morte de alguém próximo, especialmente quando a convivência com esta pessoa era diária, é preciso alcançar a superação. Mas vamos aos 5 estágios do luto. A primeira pessoa a falar sobre essas 5 fases foi uma psiquiatra suíça-americana, Elizabeth Kubler-Ross. Ela nasceu em 1926 e morreu em 2004. Ela dedicou a sua carreira inteira a estudar as reações emocionais de pacientes terminais, principalmente do câncer e AIDS, oferecendo-lhes escuta em momentos de solidão e medo. O seu objetivo era humanizar o tratamento desses pacientes em hospitais e clínicas,
além de educar uma nova geração de médicos sobre a morte e o luto de familiares. Em seu livro Sobre a Morte e o Morrer, Elizabeth escreveu os 5 estágios do luto. Ela entrevistou vários pacientes e familiares, buscando compreender a sua relação com a iminência da morte e da aceitação da perda. Bem, as 5 fases do luto não são vividas linearmente, como se costuma acreditar. Cada indivíduo enlutado passa por uma experiência de modo singular, de acordo com as suas competências emocionais e história de vida. Não há regra para se viver o luto. Além disso, de acordo com as pesquisas de Elizabeth, a pessoa que está com uma doença em fase terminal também passa por um processo de luto até aceitar sua condição. Portanto, os 5 estágios que vamos descrever agora também condizem com esse cenário. Primeiro, negação. Normalmente, a reação imediata ao ouvir a notícia da morte de alguém amado é rejeitá-la. A pessoa enlutada não acredita nem quer tentar acreditar na possibilidade de ter perdido um ente querido. Então, rejeita a própria realidade. É impossível ela pensar constantemente. A negação, neste caso, tem como objetivo protegê-la de uma verdade inconveniente, a qual pode desestruturá-la psicologicamente. Deste modo, esse estágio de luto pode demorar minutos, dias ou semanas para passar. É comum que a pessoa enlutada busque o isolamento social e o distanciamento de tudo que lembre o indivíduo que partiu nesse período. Segundo estágio, raiva. Sentimentos de raiva, angústia, desespero, medo, culpa e frustração se manifestam constantemente. Esse turbilhão domina a mente da pessoa enlutada, fazendo-a ter condutas ríspidas e desagradáveis. Quando alguém tenta trazê-la para a realidade, ela reage com agressividade, ainda incapaz de aceitar a perda. É possível que a pessoa em luto expresse a sua raiva por meio de atitudes autodestrutivas, como beber exageradamente, brigar com desconhecidos e destruir propriedade alheia. Como está transtornada, ela não compreende a gravidade de suas ações. Terceiro, barganha ou negociação. Essa fase do luto, que constitui por negociações, a pessoa enlutada negocia consigo mesma ou com a entidade superior em que acredita, na tentativa desesperada de aliviar sua dor. Diversos pensamentos de "e se eu tivesse feito isso?" ou "se eu tivesse feito aquilo?" possa reverter a situação, rondam a mente da pessoa em luto. Mesmo que ela tenha consciência da impossibilidade desses feitos, ela os alimenta para consolar a si mesma. Quarto, depressão. Uma das 5 fases do luto mais intensa é a depressão. A pessoa é acometida por um grande sofrimento, do qual pode prolongar por semanas, meses ou até anos. Ela se apega à dor causada pela partida do ente querido, usando-a como combustível para permanecer em um estado depressivo. Assim, a pessoa enlutada chora copiosamente, repensa suas decisões e experiências de vida, se isola de familiares e amigos, tem crises de saudade e não consegue retomar a vida normal da mesma maneira que antes. Esse estágio do luto requer muita conversa, apoio de pessoas próximas, além de acompanhamento psicológico. A pessoa em luto pode acabar desenvolvendo um transtorno de depressão profundo e não conseguir chegar ao estágio de aceitação da morte, que pode ser, gente, muito perigoso. Quinto, aceitação. A aceitação é o último estágio do luto, mesmo quando a experiência não é linear.
Este é o momento em que a pessoa enlutada compreende a sua nova realidade, constituída pela ausência de quem partiu. Os sentimentos e angústias já foram externizados, resultando de uma sensação de paz interior. Aceitar a perda não significa seguir a vida como se a pessoa amada nunca tivesse existido. Não é esquecer os momentos bons partilhados com ela, nem enterrar lembranças calorosas em um canto da mente. A saudade ainda vai mexer com as emoções e as pessoas amadas ainda vão visitar os nossos pensamentos, mesmo anos após a sua partida. Aceitar significa conviver pacificamente com a perda. É o mesmo que se lembrar da pessoa que partiu com carinho, ser grato por ela ter participado de sua vida, compreender que é preciso continuar a viver mesmo sem a presença dela e compreender a finitude da vida. A aceitação pode ser trabalhada muito antes do luto começar. Apesar de ser difícil aceitar que a vida cessará algum dia, precisamos fazê-lo para lidar melhor com nossas perdas. Afinal, nada está escrito. Embora seja comum esperar pelo fim somente ao chegar a uma idade avançada, todos nós estamos susceptíveis a encontrá-lo a qualquer momento. Por isso, abrace, beije, diga eu te amo, se apaixone, perca a vergonha e viva de acordo com seus anseios e valores para não se arrepender depois. Além disso, converse sobre a morte sem medo de se acostumar com a partida iminente de pessoas queridas. Bem, mas e como lidar com o luto? Quando falamos em lidar com o luto, opiniões diversas surgem. Há quem acredite que não é saudável se entregar a ele. Há quem acredite que não é possível encontrar tranquilidade interior sem passar pelas 5 fases do luto. Então, qual é a resposta certa? Existe resposta certa? Um pouco de cada pensamento. O processo de luto não é patológico. Ele é uma resposta emocional esperada em uma situação de perda. Viver o luto é um direito de todas as pessoas, independente do grau de parentesco ou de afinidade com quem partiu. Os 5 estágios do luto são necessários para que a pessoa em luto possa compreender a magnitude de sua perda, expressar seus sentimentos e, enfim, encontrar a paz. Porém, nem todas as pessoas conseguem atravessar todas as 5 fases do luto naturalmente. Como precisa administrar muitas emoções ao mesmo tempo, a pessoa enlutada pode se sentir sobrecarregada. Pode levar anos para que ela seja capaz de processar essa perda. Neste caso, a pessoa pode fazer terapia. O psicólogo tem um papel de ajudar a pessoa enlutada a navegar pelas fases do luto. Ele vai orientar e fazer uso de suas capacidades internas para, enfim, chegar ao ponto da aceitação da perda. A partir de então, ela pode conseguir traçar novos planos e objetivos para a sua vida. Sendo assim, a terapia é uma ferramenta eficaz para aliviar a vivência do luto. Se você está passando por momentos difíceis após a perda de uma pessoa querida, busque uma ajuda profissional para processar o luto e se reerguer. Outro fator que ajuda muito nesse processo, do luto é você ter uma religião, seja ela qual for. Por quê? Porque essa religião vai ser a ponte que vai fazer essa ligação de você com o divino, isto é, se você acredita, em Deus, seja lá o Deus que você conceba. Então, há uma pesquisa nesse sentido, aonde uma religião pode lhe auxiliar muito, e a oração, porque é nesse momento que você faz essa conexão de você com o divino, de você com o universo. Então, gente, fica aí a dica. E essa matéria
Gente, veio do site Vitude, isso mesmo com 2T. É uma plataforma de terapia online cujo o objetivo é conectar você, no caso os pacientes, a profissionais de saúde. O link está na descrição do vídeo. E quem escreveu essa matéria foi Tatiana Pimenta. Ela é CEO e fundadora da Vitude, é apaixonada por psicologia e comportamento humano, sendo uma grande estudiosa de temas como psicologia positiva e os impactos da felicidade na saúde física e mental. Cursou The Science of Happiness pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Você também pode segui-la no Instagram, que o link também vai estar na descrição do vídeo. E é isso, gente. Esperamos que de alguma forma possa ter ajudado a você a compreender. E se você está passando por esse processo agora de luto, de enlutado, né? Então, por favor, que você busque ajuda e que essa ajuda possa chegar ao seu coração da melhor maneira possível. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade aqui no Filosofé.